Então, beleza, vamos fazer oração? Vamos sim. Então, vamos lá. Senhor Deus querido, Pai eterno, Supremo Criador do céu e da terra, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de falar contigo através da tua palavra. Nós sabemos que a fé vem através do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Que neste momento somente a tua palavra fale. Que somente ela esteja aos nossos corações. Que somente ela esteja agora através do teu Espírito Santo falando conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cara, eu não sei se é só comigo ou se vai sair na gravação também, mas eu tô ouvindo eu 2 vezes. É só contigo. Eu Pra me mim aqui, ouço. pra mim aqui tá normal, Léo. Você Você tá falando que tem tipo um eco, é isso? tem, eu consigo me ouvir 2 vezes. Eu consigo ouvir eu falando e depois eu falando de novo. Pra mim aqui tá normal. Você Deixa eu ver uma escuta? coisa aqui. Ó, eu me ouço, cara. Bom, deixa eu pegar minha Bíblia ali, rapidinho, me dá um segundo só. Ela ficou aqui. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Daniel. Então tá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então vamos lá. Então a gente falou até o quarto animal, né? Lembrando que até mostrei aquele monte de figurinha estranha que o pessoal, muita imaginação, né? Imaginava qual que era o quarto animal. Mas a gente vai entender isso um pouco melhor. Também por que era tão estrondoso, tão estranho, tão, enfim, do jeito que era, né? Mas lê para mim aí Daniel 7, 18, 22 e 27. 7, 18, 22 e 27. Vamos lá. Isso. 7, 7 e 18. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre, e sempre e sempre. Até que o ancião de dias chegou e receberam um julgamento, os santos do Altíssimo. E o tempo chegou para os santos possuir o reino. E o reino e domínio e grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos dos Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Muito bem. Então, assim, qual que é o ponto importante aí? A gente sabe que, muito embora o bicho, né, seja algo extremamente feio e estranho, ou o que quer que seja, a gente tem a certeza de que no fim, né, vai ser o povo de Deus que vai herdar a terra e que vai ganhar, e que Deus, no fim, vai ganhar. Mas tem um ponto importante aqui, cara, que a gente vai estudar, porque nessa descrição, vai falar alguns detalhes sobre um chifre, tá? Sobre um chifre. Lembrando que nós já vimos que chifre significa poder, né? Mas ele vai falar sobre um chifre aqui. E isso é importantíssimo, porque ele fala sobre o que esse chifre, o que ele vai fazer, como que ele vai surgir e o que ele vai falar. Então, olha só. Então, dentro daquele animal estranho, né? Olha só. Você já imaginou, você já viu algum dia, teve uma ilusão de ótica? Parecia que você estava vendo uma coisa, mas quando olhou com mais atenção enxergou outra? O termo ilusão de ótica é empregado para se referir ao nosso sistema visual quando enxergamos de maneira irreal, diferente ou distorcida. Na vida, nem tudo é o que parece ser e de fato, né? No dia a dia, a percepção que temos de coisas e objetos podem nos iludir, mas se o assunto tem a ver com as verdades eternas como ensinadas na palavra de Deus, temos que estar convictos de que realmente enxergamos as coisas como são na realidade. Você já viu aquele relógio que foi
criado com o preto absoluto. Que ele é o objeto mais negro do mundo, não é isso? Isso. Eu já vi, já. Que não dá para ver o relógio, você só vê os Só ponteiros, ver os ponteiros. Já vi sim. né? Então, achei interessante porque o cara tava filmando e, tipo, você só via os ponteirinhos, né? É muito, Tava muito até escuro. tentando achar o... Porque, na verdade, é o seguinte, né? O que nós vemos são a refração da luz. E aquele ali, aquela tinta que é passada, ela não reflete a luz. Acho que 99% da luz ela não é refletida, ela é absorvida. Então a gente não vê, né? É... Cadê? Preto absoluto. Eu tinha visto vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fica Mas é só. dentro de um quadrado muito escuro, cara. É, isso. Ele tá dentro de uma caixinha lá. Enfim, depois a gente acha. Mas qual que é o ponto principal aí? É uma ilusão de ótica, né? A gente acha que não tem nada, mas tem um relógio ali, né? Então vamos lá. Vamos agora abrir a Bíblia em Daniel 7 de novo, que a gente vai precisar estudar melhor. Lembrando que estes animais, eles são nada mais, nada menos do que uma representação, mais uma vez, com outras características dos poderes, né? Então a gente já tinha visto lá que sobre a Grécia, então voltando aqui, né? A Babilônia, mostrei para você, inclusive, os arqueológicos lá, os ensinos arqueológicos lá, mostrando que a Babilônia é representada pela própria Babilônia como um leão alado. Depois o Medo-Pérsia, né? Aqueles que vieram do Oriente, com 3 costelas na boca, que significavam os 3 reinos que eles dominaram, né? A Lídia, o Egito e a Babilônia. Então o Medo-Persa virou isso, eles comeram muita carne porque eles né, detonaram muita coisa. A Grécia, que era um leopardo, que já é um animal muito rápido e com asas, né? Por que com asas? Porque inclusive a gente passou lá no museu ontem, a gente foi no museu de Toronto ontem, e eu vi isso aqui, quer ver, cara? Falei, nossa, isso aqui quando eu estiver dando aula de Daniel vai ser muito legal. Ó, eu vou mandar aqui para mim mesmo, ó, Léo. Eu vou mandar aqui para mim mesmo umas fotos para você ver que justamente falando sobre a Grécia e tal. Aqui, ó, essa aqui. Aí tinha uma outra aqui que eu tirei aqui, essa foto. Aí tinha a parte do Egito Antigo. Nossa, eu pirei, fiquei acho que uma hora, Eu mais de uma hora imagino. lá. Eu imagino tu lá, que nem criança, cara. Nossa, yes. Enfim, eu, eu pirei ali, quer ver? Ó, vou mostrar aqui para você umas fotos. Deixa eu pegar aqui, ó. Então eu pego aqui, ó, eu. Então olha só, aqui é uma imagem, ó, tá vendo? A conquista de Alexandre. Alexandre. E aí falando aqui do ano, exatamente o ano que a gente estudou, falando Fazendo da uma dia. conquista, olha aqui, ó, o Egito, né? A parte daqui aqui, que é a parte da Babilônia, depois a Oriente Médio, falando aqui justamente da conquista do Egito. Falando aqui, ó, Nossa. esse aqui é, isso aqui é um, um helmet, um capacete grego, tá? E se você lembrar aqui sobre a Grécia, né? Era o quê? Era de bronze, não era? Sim. Lembra? Era ouro, prata, bronze, né? Que ele representava aqui. Se você lê aqui o capacete, ó, Bronze. ele é feito de bronze, cara. Cadê? Lower edges in one piece repaired. Bronze, aqui, ó. A Bíblia é sensacional, né? Falando sobre o capacete grego aqui.
Da É, hora. e isso aqui é uma espada romana. Cara, que Uma legal, espada, mano. uma espada romana, falando das legiões e tal. E ela é feita com partes, muitas partes dela é feita de ferro. E ele falando sobre aqui, ó, se você eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, sword iron, ferro. Então ela é feita de ferro. Então tá aqui, cara. A própria história revelando que o que a Bíblia tinha falado era isso mesmo, né? Então, na parte romana, que são os pés de ferro, Ô, se Léo, a gente. Oi, eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Que já pode. tá vendo essas datas que tem aí, 605, Sim, 539, não tinha que estar antes o de contrário? Cristo. Não, cara. Porque lembra, quando você está falando de antes de Cristo, quanto mais para trás, maior. Porque você está indo, Hum. né? Você tá, quer ver aqui, ó? Ó, deixa eu pegar aqui um. Porque, tipo assim, tá ali na Babilônia, 605 antes de Cristo, depois 539 antes de Cristo de novo. Sim. Ó, porque assim, ó, é igual uma régua, tá? A história ela é tipo uma régua. Então imagina o seguinte, não uma régua torta igual essa. Assim. Imagina o seguinte. Então você tem um marco na história da humanidade, que é Cristo. Então nós dividimos, né, a história da humanidade em dois. Nós dividimos ela no antes de Cristo, que é o AC, e o depois de Cristo. Entendi. Então, quando você começa aqui, ó, deixa eu até aumentar um pouco isso aqui. Quando você começa aqui, esse, digamos, Cristo exatamente ele não foi no ano zero, tá? Ele nasceu no ano 3. É meio estranho isso, mas depois a gente entende, porque foi feito um cálculo errado. Mas quando você fala aqui no ano zero, beleza. Então você tem aqui o ano um depois de Cristo, o ano 2 depois de Cristo, o ano 3 depois de Cristo, o ano 4 depois de Cristo. Aqui você tem o ano um antes de Cristo, o ano 2 antes de Cristo, o ano 3 antes de Cristo. Entendi. Então aqui você fala, por exemplo, que o reino foi de 539 a 300 e tralalá. O outro foi de 300 até, sei lá, 100. E do outro foi aqui até, entende? Então, quanto maior for o antes de Cristo, exemplo, é maior, maior mesmo. Então imagina aqui, vou dar um exemplo. 70 anos antes de Cristo. Aqui vai ser 150 anos antes de Cristo. Aqui vai ser 200 anos antes de Entendi. Cristo. É ao contrário. Sim, porque daqui Entendi. você conta quanto tempo antes e aqui você conta quanto tempo depois. Então esse Entendi. aqui, quanto mais para lá é positivo e quanto mais para lá negativo. Entendi. Beleza? Beleza, entendi, entendi. Quanto a Então, essa dúvida, já tem dois estudos já. Caraca, meu, será que tá errado? não, porque aí quando você pega ó, 605 até 539. Então você tem ali o 600, foi ser mais ou menos 70, 605, dá 60 anos ali, né, que é o período que a gente estava falando aqui. Aí depois aqui você tem mais ou menos 200 anos, né, de AC a AC. Aí você tem a Grécia, mais ou menos ali uns 140, 150 anos ali, 160 anos AC. E aqui você já tem a passagem de AC para DC, né? Que Beleza. é esse período que, tipo, ele começa, tipo, aqui, ó, 168, que é mais ou menos aqui, e vai até aqui, 476. Ou seja, no nosso ano, 476, Entendi. tá? Então, beleza. Então, a gente segue seguindo aqui, a gente já viu sobre esses três. Então, a gente sabe que esse último é Roma, né? Esse último animal aqui, terrível e espantoso que ele está falando é Roma, não tem nem o que ter dúvida. Mas vamos estudar um pouco agora melhor sobre ele. Então, olha só.
Dos 4 animais vistos na última lição, qual deles Daniel teve maior interesse em conhecer e por quê? Lê aí, Daniel 7, 19 e 21. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles. Muito bem. Então, olha só. Ele viu ali o bicho, né? Esses grandes animais que são 4. Voltando no verso 17, ele fala o seguinte: esses grandes animais que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então, pronto, já temos uma ideia aqui, mais uma vez, que ele estava falando sobre os reinos. E aí ele continua. Mas os santos do Altíssimo, no fim de tudo, no fim dos 4 reinos, eles vão receber o reino que vai ser para todos sempre. Mas aí ele falou assim: tá bom, legal, que bom. Mas me conta aí, me conta aí sobre o quarto animal, bicho estranho. Aí ele até disse aqui, né, ó o que ele falou. Muito terrível. Os dentes eram de ferro. Então diz aqui que os dentes dele, né, pareciam ser dentes de ferro. Olha só. Aí ele continua aqui, ó. E as unhas dele eram tipo unhas de bronze, né? Vou pegar de novo esse daqui, ó. Essa imagem aqui, porque talvez essa imagem aqui ela traga um pouquinho melhor o que a gente ele tá descrevendo aqui, ó. Deixa eu Então ele ver. fala que é, ó, tipo dentes de ferro, unhas de bronze, né? E olha só, o animal que devorava e fazia em pedaços e aos pés o que sobrava, pisava aos pés o que sobrava. Então, ele falou que esse animal, ele já era um animal conquistador, que ele já era um animal mau, que ele já era um animal feroz, que ele já, né, ele estragava e matava e tudo mais. Só que ele diz o seguinte, ó, agora no verso 20. Desculpa, agora no verso, parte do verso 20 ali, ó. Também tive desejo de conhecer a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. Então ele tinha 10 chifres na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tinha 10 chifres na cabeça dele, né? E ainda pior, ele falou que ele estava olhando, enquanto ele estava olhando o bicho todo torto, todo estranho, todo maluco, ele falou que subia, olha só, e do outro que subia, diante do qual caíram 3, ou seja, para subir esse chifre aqui, ele tirou 3 que tinha, tá? E nesse chifre que saiu, ele tinha olhos, como de homem. Então, aí volta essa mais ou menos um zoom aqui, né? Então, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava blasfêmia e parecia ser mais robusto do que os outros. Tá vendo que esse chifre aqui parece que ele é maior do que os outros. E o pior de tudo, ele falou que ele olhou e via que o chifre fazia guerra contra os santos. Pô, Vamos agora, olha só, e prevalecia, né? Então vamos começar a entender direito esse negócio aqui, cara. Olha só. O que representam os 10 chifres? Então vamos começar? Então, o que representa os 10 chifres do quarto animal? Daniel 7:24. Leia para mim. e os 10 chifres deste reino são os 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. Muito bem. Então, lembra que chifre é um significado de poder, é um significado de rei, de reino, né?
Então, olha só, chifres em profecia simbolizam reinos. Então, esses 10 chifres representam 10 reinos, que viriam, vamos lembrar, qual que é o império, qual que é o império do animal? O Império Romano. Romano. Dali viriam 10 reinos, tá? Como que isso acontece? Bom, a queda do Império Romano, de acordo com a história, ela foi dada pelos povos bárbaros, que seus principais eram 10. Então, olha só, queda do... Vamos lá, como é? 10 povos bárbaros. Quando você pega os 10 povos bárbaros, olha aqui, ó. Francos, alamanos, visigodos, ostrogodos, vândalos, jutos, anglo-saxões, ó. Burgúndios, hunos, lombardos. Então você tem aqui os povos bárbaros, né? Que deram origem, inclusive, ao que nós conhecemos hoje como Europa. Povos. O Império, a União Europeia, Léo, seria? Não, os países deram origem. Os países tiveram origem desses povos. Olha Entendi. só, povos bárbaros, mapa Europa. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, olha aqui, ó. A origem dos povos bárbaros. Oh, desculpa, da nossa Europa que a gente tem hoje, que a gente conhece. Olha aqui, ó. Nossa, mas tá horrível. Mas dá pra ver. Visigodos, vândalos, ostrogodos, francos. O que é franco? Por que se chama França? Porque vieram do povo franco, né? Hum, Saxões, ostrogodos, os alamanos. Por que são a Alemanha? Dos alamanos. Enfim, você tem aqui... Deixa eu ver se eu acho um melhorzinho, cara, porque tá horrível isso aqui. Mas aqui pelo menos parece que dá pra aumentar um pouco. Ah, tá melhor. é. Então, ó, anglo-saxões, povos saxões, ali, Noruega, Dinamarca, né, que deram origem aos vikings e tudo mais. Então, você tem aqui, ó, os povos que eles deram origem ao que a gente conhece de Europa. Então, você pega a França, que era o povo franco, você pega o alamano, que depois é a questão da Alemanha, você pega os ostrogodos da parte da Itália. Então, você vai pegando esses povos e são eles que dão hoje, né, o que nós chamamos de Reino da Europa, né? União Europeia. E eles vieram como? Eles derrotaram a Roma. Roma. Exatamente. Então, ó, queda de Caramba, Roma, tá fazendo um monte de sinopse aqui. Um monte de né? ligação lá. Então, olha só. A queda do Império Romano. Deixa eu trazer aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó, no que o estudo tá falando, tá vendo? Ó, estudo histórico, ó, de 168 a 476, certo? Certo. Beleza, eu abri aqui o Google e ele diz aqui, ó, História no Mundo, 476. Então vamos olhar. A queda do Império Romano é como se conhece a desagregação do Império Romano do Ocidente, oficialmente consolidada em 476. Como que aconteceu isso? Como é que isso aconteceu? Se a gente pega aqui, a gente vai começar a ler. Olha aqui, tá aqui, ó. Barbas. Os povos bárbaros. Olha, falando da invasão aqui, ó. Ó, da mapa da República, né? E depois os povos bárbaros que foram lá. Olha aqui, ó. Começou em 376 com os godos e outros povos bárbaros, até depois 476, quando Odoacro, depois o último imperador, Rômulo Augusto. Os invasores bárbaros tinham estabelecido seu próprio domínio ocidental, ou seja, a própria
história, né? Wikipedia aqui, história no mundo, mostrando que justamente foram ali conquistados pelos povos bárbaros. Quantos dedos tem o pé da estátua? 10. Quantos povos bárbaros eram? 10. Pronto, resolvido. Deus já estava contando tudo. Quantos chifres tinham na cabeça da besta? 10 também. Ah, moleque. Tá ligando tudo, Léo. Tá falando, eu tô ligando coisa que tu falou isso do passado. Com esse tudo aqui, tá legal pra caramba. Então, Entendeu? Então, olha só, Deus já estava. É o que eu falei. Deus está dando uma outra visão de algo, assim, para não ter dúvida de que ele sabe do que ia acontecer. Só que ele falou: ó, quem quiser estudar vai entender. Quem não quiser vai achar que é tudo balela, tá tudo certo. Deixa eles para lá. Por isso que a Bíblia fala: buscar-me-eis. E aí você me acha. Aquele que busca a palavra de Deus, ele fala: caramba, cara, como que eu poderia achar que não foi Deus que estava no comando de tudo isso, né? Aquele que não tá nem aí, tá tudo certo, vai passar por alto, vai achar que é tudo coincidência, que inventaram e tá tudo certo. Então vamos lá. Então olha só. Chifres na profecia simbolizam reinos. Então esses 10 chifres representam os 10 reinos, né, que surgiram do Império Romano. O férreo Império de Roma manteve o seu poder até 476, quando finalmente foi dividido e caiu seu último imperador, Rômulo Augusto. Assim como os pés da estátua, em Daniel 2, que possuía 10 dedos, e o quarto animal, de Daniel 7, que possuía 10 chifres, Roma perdeu seu poder para as 10 tribos bárbaras que, ao longo de décadas, foram minando a autoridade de Roma. A seguir, temos uma lista das tribos que se estabeleceram no território de Roma entre os anos 351 e 476 e as nações que chegaram a formar. Então, olha só, lembra que eu falei? Os álamos, os alamanos, Germânia e Alemanha. Francos, França. Borguinhões, Suíça. Suevos, Portugal. Visigodos, Espanha. Anglo-saxões, né? Bretanha, Grã-Bretanha ali, Inglaterra. Lombardo, Itália. Vândalo, foi extinto. Ostrogodo foi extinto. Érulos foram extintos. Então nós temos aqui todos os povos que fizeram parte, os principais, né, que fizeram parte ali da invasão a ponto de acabar com o poder de Roma e depor o Rômulo Augusto. Agora olha só que coisa interessante. Enquanto Daniel observava os 10 chifres, lembra que os chifres já estavam na cabeça do bicho, certo? Lembre-se que os pés da estátua ele era uma mistura de barro e ferro, que o ferro que vinha das pernas. Então, os chifres que estavam na cabeça, né? Enquanto Daniel observava os 10 chifres do quarto animal, o que mais ele percebeu, né? No Daniel 7, 7, 8, lê o 7, 8 aí, e o 20. eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. 20, cadê? Lê o 20. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grande, que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que os outros seus companheiros. Muito bem. Então, olha só. Daniel vê surgir do quarto animal um 11º chifre, né? Que ele chama de chifre pequeno. Ou seja, ele tinha 10 chifres grandes, só que tipo começa a sair tipo dente, sabe quando um dente vai empurrando? Começa a sair um pequenininho assim, né? Apesar de ser pequeno esse chifre, ele começava a ser mais robusto que os outros 10, e Daniel sente o desejo de conhecer mais sobre ele. Olha só, vamos entender algumas características desse chifre pequeno, tá? Olha só, para a gente não falhar. Primeiro, o chifre pequeno surgiria entre os 10 chifres do quarto animal. Certo? Verso Certo? 8, que a gente leu, e o verso 24.
Lê para mim o verso 24. E os 10 chifres deste reino são os 10 reis que se levantarão. E um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e subjugará 3 reis. Olha só, tá dizendo que vai surgir um outro poder que vai derrotar 3 desses outros chifres aí. Ó, lembra que a gente já leu aqui que 3 foram extintos, né? Pode crer. Tá, mas vamos seguir aqui. Primeiro, o chifre pequeno surgiria entre os 10 chifres do quarto animal. E depois deles. Ou seja, viria depois. Ele viu primeiro a criatura com os 10 e depois ele viu esse outro chifre crescendo. Segundo, o chifre pequeno ele ia arrancar 3 chifres para poder se firmar. Você acabou de ler. O chifre pequeno possuía olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, que é o verso 20 que você acabou de ler também. Ou vanglórias, enfim. Ou heresias. A gente vai estudar também sobre isso. Ele parecia ser mais robusto do que todos os outros chifres. Tá? Ele faria guerra contra os santos e prevaleceria, ia ganhar. Né? Então a gente leu ali no verso 21, ó, eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha só o que esse chifre, ele tinha boca, lembra que ele tinha boca? Lembra? O que esse chifre fala? Lê o verso 25 aí. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e ele irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos e a divisão de tempo. Muito bem. Presta atenção que esse versículo é extremamente importante. Então, olha só, ele vai falar o quê? Ele vai falar palavras contra o Altíssimo. Ele vai falar palavras contra o Altíssimo. Ele vai magoar os santos do Altíssimo. E ele vai mudar os tempos e a lei. E ele vai ganhar dos santos por um período de tempo. Olha lá, os santos eles seriam entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Seu domínio seria tirado depois por um tribunal. Cara, presta atenção, mano. Presta atenção que isso aqui vai bater. Parece que foi escrito depois. Seria tirado por um tribunal. Lê o verso 25. 26. 26, desculpa. Porém, assentar-se-á o julgamento, Assentar-se-á. o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. Muito bem. Então vamos lá. Que poder é esse que calha em todas essas 10 características que nós falamos aqui? Ao analisar este poder, o chifre pequeno, na história universal, quem na história universal tem todas estas características? Alguns estudiosos, como, isso não é uma interpretação minha, isso não é uma interpretação adventista, isso é uma interpretação bíblica. Tanto é que Isaac Newton e Martinho Lutero chegaram a essa interpretação. Não foram só os adventistas, olha só. Chegaram à mesma conclusão. O chifre pequeno representa Roma papal. Estariam eles certos em sua interpretação? Será que eles realmente estão certos disso? Será que calha? Será que um chifre pequeno pode ser Roma? Que coisa doida. Papal, né? Vamos entender por quê? Então vamos lá. Lembrando do primeiro. O chifre pequeno surgiria entre os 10 chifres do quarto animal e depois deles. Roma papal já operava antes da queda do Império de 476. Ou seja, o Papa já existia antes da queda do Império. Vamos pegar lá 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 7, 2, 7 e 8. É 2, 7 e 8.
porque o mistério da iniquidade já opera. Somente a um que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, ele já falou, naquela época, Paulo já falava assim, meu, já tem coisa errada acontecendo aí. O espírito já está operando. Do que vai ser ruim, já acontecia. Então, olha só, foi somente depois de ter arrancado os 3 chifres que correspondem às 3 tribos bárbaras arianas, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, que o papado pôde exercer o seu domínio. A última tribo a ser extinta pelo papado foi os Ostrogodos, em 538. Vamos lá. Eu gosto da gente procurar aqui junto, né? Então, olha só. Aqui, ó. Papado e os Ostrogodos. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, a relação entre o papado e os ostrogodos foi marcada por influência e interferência na escolha dos papas por parte dos reis godos. Vamos ver aqui, ó. Vou te colocar aqui, ó. Era um ramo dos godos, Reino da Itália, Teodorico. Aqui, ó. Em 30 de junho ou 1 de julho, o exército ostrogodo foi derrotado na Umbra sob as flechas do arqueiro do exército de Narses na Batalha de Tagina. Tólita morreu e a batalha durante a fuga os ostrogodos se reuniram sob o seu último rei na Itália, Teia. E ela lá, no seu caminho ao sul da Itália, conseguiu apoio, foi derrotado novamente, Teia foi morto, sobreviventes se dispersaram ou foram reduzidos à escravidão. Com essa derrota, a resistência organizada dos ostrogodos terminou. Embora o último nobre ostrogodo, Vidin, tenha se revoltado ao norte da Itália, sendo capturado, eles caíram na obscuridade. E aí vai falando aqui de todo a queda. Aí a gente vamos colocar outro aqui, ó. É poder papal. Ascensão. Olha só, a história comprovando, né? O poder papal teve um grande desenvolvimento a partir do século VIII, não, esse aqui, com a vitória de Carlos Magno na Batalha de Pávia, permitiu que o rei dos francos se tornasse detentor do papado, consolidando o fim da influência bizantina. Poder papal, ascensão. Deixa eu colocar aqui, os ostrogodos. Uhum. Ó, vamos ver esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui depois também para a gente poder abrir. Mas olha só, vamos ver esse aqui, ó. Então, ó, estão falando aqui, ó, a importância das datas de 508 e 538 para a supremacia papal. Aí vem falando o Papa Símaco. Ctrl F. Olha aqui, ó. Na passagem do quinto para o sexto século, o Papa Símaco foi acusado de muitos crimes, dentre os quais se destacava de adultério e de dissipar a propriedade da igreja. As acusações foram levadas ao herético rei ariano Teodorico, que convocou com o consentimento do Papa um sínodo em 501 para tratar da questão. A despeito do fato de algumas pessoas argumentarem que o bispo romano não podia ser julgado por qualquer outra pessoa, mesmo que fosse acusada de crimes como aqueles dos quais Símaco era acusado, o problema não foi solucionado. Mas finalmente os membros do sínodo de um sínodo realizado em 503 exigiram que os oponentes e os acusadores do Papa deveriam ser punidos e saudaram a ele com altos brados de alegria. Teodorico, rei dos ostrogodos, que estivera diretamente envolvido na solução, ordenou agora que todas as igrejas de Roma fossem entregues a Símaco, e somente ele foi reconhecido como bispo da cidade. E aí o quê? Né? Você começa o quê? Ter o poder, né? Porque você vai colocando, consolidando
o poder civil, né, com o poder religioso. E aqui vai dizendo aqui, ó, a gente vai estudar isso aqui mais daqui a pouquinho, falando que é importante que o Papa enfatizou a sua própria autoridade, né, João, bispo da cidade de Roma, ao seu mais ilustre e misericordioso filho Justiniano. E aí vem falando aqui da Santa Sé, que a Santa Sé é piedade, e só eles podem. E aí ó, diz aqui, ó, como visto anteriormente, muitos eventos importantes ocorreram durante o período anterior a 538, preparando o caminho para a supremacia papal da Idade Média. Embora Justiniano houvesse reconhecido oficialmente em 533 a primazia eclesiástica, a Igreja de Roma ainda não tinha liberdade política para exercer a supremacia. Desde a queda do Império Romano, em 476, Roma estava sempre sob o domínio de um rei ariano. Os Érulos dominaram Roma até o tempo em que o seu rei Odoacro foi assassinado por Teodorico. Em 534, os vândalos foram completamente derrotados por Belisário e o seu exército, mas Roma não havia sido libertada dos ostrogodos. Em realidade, Roma, de acordo com Hodgkin, foi bloqueada por 374 dias, durante 537 e 538, pelo grande cerco dos ostrogodos. Mas por volta de 12 de março, os godos resolveram abandonar o seu cerco a Roma. Herwin Wolfram esclarece que no dia 21 de junho de 538, Belisário deixou Roma. Pouco depois, Narses, com 7.000 homens, embarcou em Picenum, provavelmente no porto de Firmum Fermo. A superioridade numérica dos godos era agora coisa do passado. Por conseguinte, em 538, pela primeira vez desde o fim da linhagem imperial ocidental, a cidade de Roma estava livre do domínio de um rei ariano. Ou seja, né? E aí você começa toda a história falando que, cara, derrotou 3, como a gente viu, derrotou 3 e começou a surgir o quê? Um pequenininho. Um papa, que é a pessoa que estava falando, não, você tem poder sim, vamos juntar tudo aqui, né? E aí você começa a justamente entender o que ele estava falando aqui, ó. Embora a Roma papal já operava, foi somente com a queda desses 3 que ele virou realmente um poder importante e civil. Civil. Então, primeiro ponto, por que interpreta-se que esse chifre pequeno é o Papa? Não o Papa, o poder papal. Tem a ver com o Segundo, Vaticano, Léo? sim, o Vaticano, sim, claro. É o poder papal católico que hoje nós temos. Sinistro. Então vamos lá. Segundo aqui, ó, seguindo. O chifre pequeno possui uma boca que falava com insolência e proferia palavras contra o Altíssimo. Diz aqui, ó, que ele seria um poder blasfemo. E blasfêmia na Bíblia pode significar pelo menos 2 coisas, de acordo com Mateus e João. Vamos lá. Lê para mim Mateus 26, 64 e 65. Peraí. 26, 64 e 65, Léo? Isso. 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema falando, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir as suas blasfêmias. Suas blasfêmias. Isso. Agora lê para mim João 10, 33. Então, a gente falando aí de Mateus, a gente estava falando sobre ser Deus na terra, né? Sobre ser Mateus 26, deixa eu pegar aqui de novo, que eu pulei aqui, ó. Em Mateus 26, eles estavam acusando Jesus, no caso aqui, ó, 26, 64.
Respondeu-lhe Jesus: Tu dissestes, porém vos digo, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfemou, né? Ou seja, alguém se disse Deus. Então, blasfêmia na Bíblia é aquele que se diz Deus. É uma possibilidade. Segundo, vamos lá, lê aí João 10:33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tu te fazes Deus. Sendo tu homem, te fazes Deus. Muito bem. Então, mais uma vez, ele falando o quê? Que ele, sendo homem, ele se chama Deus, entra no lugar de Deus, né? Então, eu vou mostrar uma coisa para você aqui, ó, que não vem de nenhum de uma fonte externa, né? Que vem do próprio Papa. Então, olha só, papas têm clamado ser Deus na Terra. Olha só. Christopher Marcellus, em oração a Papa Júlio II, no 5º concílio lateral da sessão tal, não sei o que tal. Cuidemos não perder aquela salvação, aquele fôlego de vida, os quais tu nos tem dado, pois tu és nosso pastor, tu és nosso médico, tu és nosso governador, tu és nosso esposo, e finalmente, tu és outro Deus sobre a terra. Crer que nosso Senhor Deus, o Papa, não tem poder para decretar assim como ele tem decretado, deve ser considerado como heresia. Dominum Deum Nostrum Papa. O Senhor Deus, nosso Senhor Deus, o Papa. Vamos lá. É certo que os papas nunca desaprovaram ou rejeitaram esse título de Senhor Deus, o Papa, para a passagem em destaque que aparece na lei canônica, declaração do Frei Pereira. Aqueles que o Papa de Roma separou não foi um homem que o separou, mas Deus, pois o Papa detém um lugar na terra não simplesmente de homem, mas do verdadeiro Deus. E aqui tem mais um monte de citação aqui, ó. E olha só, você não precisa, mas essa fonte, tá bom, vai lá no catolicismo e pega aqui, ó. O Papa é tão grande em dignidade e tão exaltado que ele não é um mero homem, é como se fosse Deus. E é o substituto de Deus. Aqui, ó. Da onde que é isso aqui? Ó, deu a página tirada. Eu vou pegar uma que não tem a página tirada. Eu vou pegar um que não tem a página tirada, porque eu sei que tem um. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Não era esse aqui? Ó. A noção do mundo religioso. O Papa é o representante de Deus na Terra. Quando retornar o Senhor, revelará primeiro ao Papa. Olha só, Deus vai falar primeiro para o Papa. Ele diz aqui, ó. Por isso, ó, eles usam a própria Bíblia para dizer aqui, ó. Que Deus vai falar para o Papa primeiro. De novo, eu vou mandar para você aqui. Olha aqui, ó. Concílio Católico de Trento, em 1545, declarou o seguinte: nós definimos que a Santa Sé Apostólica, o Vaticano e o Pontífice Roma têm a supremacia sobre todo o mundo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. De novo, ó. Ó, tô no meio da internet. Vamos pegar aqui, vou aumentar aqui. Calma que eu vou aumentar aqui, não se preocupa não. Deixa eu colocar o zoom. Eita, que farm o quê, filho? Então vamos lá.
Poxa, o que aconteceu aqui, cara? Por que ele tirou isso? Vamos ver por que ele saiu aqui. Catolicismo, tesouros. Nossa, essa página quebrou toda aqui, cara. Quando foi dar o zoom. Vou pegar aqui, ó. Ó, o pessoal falando de profecia aqui também. Ctrl F. Olha aqui, ó. Ao longo dos séculos da existência de Roma, os papas têm regularmente alegado serem divinos, como o suposto sucessor de Pedro. O Papa afirma a infalibilidade, ocupar a posição de Deus na terra e ter a capacidade de julgar e excomungar até os anjos. O Concílio Católico de Trento, de 1545, declarou o seguinte: nós definimos que a Santa Sé Apostólica, o Vaticano e o Pontífice Romano Papa têm a supremacia sobre o mundo. Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele o cabeça da igreja, são aplicáveis ao Papa. Ô, louco. O Papa não é apenas representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. Bom, tá aí, né? Acho que não precisa mais. Então, olha só. Falando o Descarado. quê? Com blasfêmia, insolência, falando, né? Ele seria um poder blasfemo. E blasfêmia é a pretensão de ser igual a Deus. Outra blasfêmia é a pretensão do quê? De perdoar pecados. Vamos lá. Pega aí Marcos 2:7. Marcos 2:7. Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, na Bíblia está falando que somente Deus pode perdoar pecados. Certo? Certo. Agora, se você vem aqui, por exemplo, na internet, você pergunta aqui, o Papa pode perdoar pecado? Olha assim, sim, o Papa pode perdoar pecados. Especialmente pecados graves, como violar o sigilo da confissão, macular o pão e o vinho sagrados, ou até planejar a própria morte do Papa. O poder de perdoar pecados foi confiado aos apóstolos, dizem eles, né, na ressurreição de Cristo. Olha só, no entanto, o direito canônico regulamenta o sacramento confissão, que estabelece algumas situações em que o padre não pode absolver, só o Papa. Então você pega aqui no link, né, e você vê que justamente o Papa, ele, para né, a Igreja Católica, o Papa pode perdoar pecados. Então, olha só. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Se a chamar igual a Deus e falar que ele pode perdoar pecados. Mas acabamos de ler aqui em Marcos que o único que pode perdoar pecados é Deus. Ambos os casos são praticados pela Igreja Romana a oferecer perdão aos seus adeptos através do sacerdote e ao afirmar que o Papa ocupa na terra o lugar do Deus Altíssimo. Nós vimos aí a citação. Outro ponto que a gente vai ver, será que realmente esse chifre pequeno tem a ver com o poder papal? Diz que ele faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O poder representado pelo chifre pequeno também investiria contra os fiéis do Filho de Deus, chamados santos do Altíssimo na profecia. Essa perseguição aos santos foi uma continuidade da crueldade e das injustiças que sempre afligiram o povo de Deus. Em segunda profecia, deveriam durar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então vamos lá. Considerando que na mensagem profética do livro de Daniel, tempo significa ano,
um tempo é um ano. Lembra quando o Nabucodonosor ele ia ficar por 7 tempos? Isto é, de anos? Lembra disso? Lembro sim. Então você já está a par disso. Então, considerando que na mensagem profética do livro de Daniel, o tempo corresponde ao ano, temos aqui o quê? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a gente tem 3,5, né? Temos aqui 3 tempos e meio. Então olha só, para matemática. Ou seja, 3 anos e meio. Esse mesmo período de tempo também aparece onde? Em Apocalipse, cara. Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 14 e 13. Por quê? 3 anos e meio é a mesma coisa que 42 meses. Olha só, 3 anos e meio, que é igual vezes 12 meses, dá 42 meses. Certo? Certo. Então tá. Então, ó, a gente pega 12, 24, né? Um ano, 12. 2 anos, 24. 3 anos, 36. Aí você pega mais 6, dá 42. 3 anos e meio é igual a 1.260 dias. Ou seja, como assim, Léo? Se um mês como que 3 anos e meio pode ser 1.260 dias? Porque lembrando que os meses no calendário original e no calendário judaico lá que eles utilizavam tinham 30 dias. Cada mês tinha 30 dias. Então, 42 meses vezes 30 dias dá 1.260 dias. Será que Apocalipse está falando desse período também? Vamos lá? Apocalipse 11, 3. Onze três. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1.260 dias, vestidos de saco de crina. Muito bem. Vestido de saco de crina. A gente vai entender o que acontece. Antigamente, quando as pessoas elas estavam subjugadas, deprimidas, em momento de sofrência, de luto, elas rasgavam as vestes dela, colocavam cinzas na cabeça e vestia roupa de saco. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que durante esse período o povo deles ia estar vestido de saco, ia estar passando por um problema bem complicado. Então, olha só, vamos ler agora o 12:6. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que alimentassem ali por 1.260 dias. Mais uma vez, falando de que 1.260 dias, que a mulher fugiu para o deserto, ela foi alimentada. Mulher, nós vamos estudar isso depois, que representa a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, mulher pura. Relaxa. Vamos lá. Vamos pegar. Você leu o 6, né? Leu o 14 agora. E a mulher foram dadas duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos e meio tempo, o longe da face da serpente. Olha só, mais uma vez, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Falou dos 1.260 dias, falou de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Leu 13:5. E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Pronto, né? Então, olha só, esse é um tempo importante, cara. É um período importante, porque a Bíblia cita várias vezes esses 1.260 dias. Fala várias vezes, né? Então é importante.
o que que acontece quando começa isso? Então, vamos lá. Então, a gente fala que na Bíblia fala que seria dado poder esse chifre por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que a gente já sabe que são 42 meses, que são 1.260 dias, cada dia representa o quê? Ano. Certo? Certo. Então tá. Então olha, tá acompanhando, cara? Tô aqui ligado, cara. Então olha só. Na profecia, um dia profético refere-se a um ano literal. Léo, como você sabe que um ano representa um dia em profecia, né? E vice-versa. Vamos lá, Números 14, lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 14. 34. Uhum. Cadê? Segundo o número dos dias em que examinaste esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano. Levarei as vossas iniquidades durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Deus estava fazendo uma promessa, uma profecia, dizendo que, olha, para cada dia um ano. 40 dias, 40 anos. Vamos ver se isso se repete. Ezequiel 4:6, perto de Daniel. Ezequiel 4:6. Isso. E, quando os tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias, e eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Muito bem. Então, quando a gente fala de profecia, um dia é um ano. Certo? Então, olha só. Olha só. Este período se situa na história dos anos 538 até 1798. Olha só. Quando a gente fala de 538, você vai entender o porquê do 538 aqui. Por que 538? Mas olha só. Quando você pega 538, vamos pegar aqui, ó. Cadê a calculadora? Ó, 1798 menos 1.260 dias, 538. Então, olha só, vou fazer de novo aqui para você entender. Se eu pegar esse cara, tá bom, começa no 538. Tá bom, legal. Soma 1.260 dias, ou seja, 1.260 anos. Ó, 1798. Então, que eventos são esses que acontecem no ano 538? E que evento é esse que acontece em 1798? A consolidação papal teve início em 533, quando Justiniano promulgou um edito onde confirmava legalmente o bispo de Roma, João II, como cabeça de todas as igrejas. Nós lemos isso agora há pouco. Mas ainda que esse decreto tenha sido promulgado em 533, a consolidação do papado só foi possível quando ocorreu a expulsão da última tribo, os ostrogodos. Quando caiu o último chifre, lembra daquele ele lutou contra 3 povos? Os Éralos, os Vândalos e os Ostrogodos? Lembro. Ele só virou o papa principal, o poder principal, quando caiu o poder ostrogodo. E quando que foi isso? 538. Então, olha só. Isso ocorreu somente em 538. E Virgílio, bispo de Roma, foi o primeiro papa com jurisdição temporal. A partir de 538, inicia o período de completo domínio papal.
que, segundo o próprio Daniel, se estenderia por 1.260 anos. Então tá, a gente fez a soma na calculadora aqui. Se contarmos 1.260 a partir de 538, chegamos a 1.798. E o que acontece em 1798? Em janeiro de 1798, o general Bartier, que substituía José Bonaparte do comando do exército da Itália, recebeu instruções para prender o Papa. Assim, o Papa Pio VI foi preso em fevereiro daquele ano e levado a Florença. No ano seguinte, transportaram-no para Grenoble e a final para a cidade de Valença, na França, onde morreu no ano seguinte. Terminava assim 1798 a supremacia dos 1.260 anos. Olha aqui, ó. Em 1798, Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. O Papa foi exigido renunciar à sua autoridade temporal, mas ele recusou. Olha só, falando da história aqui, ó. Ele morreu no exílio da França. A prisão do Papa do Pio VI foi o resultado da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, que desafiaram a autoridade da Igreja Católica Romana. O papado ficou privado de sua autoridade temporal por mais de 130 anos, depois disso daqui. Mas ali ele caiu. Ou seja, com 538, quando ele derrotou os visigodos, quando você coloca 1.260 anos, acaba com o Papa sendo preso e acabando todo o poder que ele tinha ali, o poder temporal. O que é temporal? É um poder tipo mundano. Eu tenho tanto das igrejas quanto do civil. Olha só. Será que isso já não é prova de suficiente? Vamos continuar. Talvez não seja. Diz que ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. Olha só. A profecia quer dizer que mudar os tempos. A expressão aramaica aqui é zimnim, que denota tempo fixo. Vamos dar uma olhada lá em Daniel 3:7. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Muito bem. Olha só. Então, adoração. Lembra que a gente falou sobre isso? Vamos lá. 4:36 agora. No mesmo momento, a minha razão retornou para mim. Cadê? E para a glória do meu reino, e minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E os meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Então, voltou para ele o reino, né? Passou os tempos, né? Um período de tempo passou. Né? Mais uma vez falando o quê? Tempo era tempo mesmo, tempo fixo. Né? Leu 6, 10 e 13 aí. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então, Você... Vai, continua, por favor. então eles responderam e disse perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos do cativo de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Eles falando do tempo que Daniel, né, um certo momento, um certo tempo, ele ia lá e adorava.
né? Então era um momento certo que ele virava lá para Jerusalém e orava para Jerusalém. Olha só o que diz aqui, ó. Todavia, as prerrogativas de mudar os tempos pertencem somente a Deus, pois só ele tem o destino das nações sob seu controle. O exato período de tempo que Nabucodonosor, Dário, Ciro, Alexandre e outros deveriam governar foi determinado por Deus. Daniel 2:21 declara: é ele quem remove reis e estabelece reis. A profecia de Daniel também falava de um ataque contra a lei de Deus. O chifre pequeno cuidaria em mudar não apenas os tempos, mas a lei. E aí a pergunta é: em que momento um poder mudou os tempos e a lei? Então, olha só. Vamos destacar agora 3 mudanças efetuadas nos 10 mandamentos pelo papado. A primeira delas foi a exclusão do segundo mandamento. Em 2 locais da Bíblia, podemos ler os 10 mandamentos, de forma unida, em Êxodo e em Deuteronômio. O segundo mandamento diz claramente: não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás, nem lhes darás culto. Na segunda seção do Catecismo, vemos a transcrição dos 10 mandamentos como aparece em Êxodo e Deuteronômio, mas da fórmula catequética. A proibição de adorar imagens de escultura simplesmente não aparece. Esse segundo mandamento foi excluído completamente do Catecismo Romano. Então, vamos pegar aqui para ver se é verdade. Vou pegar aqui na internet, ó. 10 mandamentos catecismo. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se nesse cara aqui. Então, a vida em Cristo, os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Tá bom. Jesus resumiu. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses de mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no alto do céu, nem cá embaixo a terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto. Aí diz o que, ó. A fala sobre a fé, a dádiva voluntária, a esperança, a caridade, só a ele prestarás culto. Aí ele vem explicando sobre o sacrifício, vai falando sobre as promessas, dever social da religião, não terás outros deuses diante de mim. Então eles estão quebrando o mandamento, né? Estão mostrando aí, ó. Aí vai falando sobre idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar dessa rejeição dos ídolos de ouro e prata das mãos de homens, que têm boca e não fala, que têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam vão o homem. A idolatria não diz respeito a falsos cultos do paganismo, continua a ser uma tentação constante para a fé. Aí ele começa a falar o quê? Ó, a vida humana intensifica a idolatria desde o momento que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando mesmo simular-lhe culto. A idolatria recusa o senhorio único Deus. Olha só que ele vai falando aqui, ó, sobre a religião, vai falar sobre o ateísmo, o agnosticismo. Não farás para ti imagem esculpida. Olha aqui, ó, vamos lá. Portanto, não vos deixeis romper fabricando vós imagem esculpida, que quer que seja. Quem se revelou a Israel foi Deus. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens. Oi? Oi? Nada a Que ver. conduziriam simbolicamente a salvação pelo verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze e a arca de aliança do querubins. Deus nunca falou que você tinha que se curvar e adorar a serpente de bronze? Deus nunca falou que você tinha que se curvar e adorar a arca da aliança. Em nenhum momento na Bíblia você acha isso. Ou seja,
Com base no mistério do Verbo encarnado, o sétimo concílio ecumênico de Nicéia justificou contra os iconoclastas. O que é contra os iconoclastas? Tipo, os caras que não queriam que tivesse imagem. O culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e todos os santos. Encarnado, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Cara, tá aqui no site de catequismo. Ó, eu tô dentro do site de catequismo, eu não tô em site de fofoca, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Vaticano.va português. Então os caras foram lá e alteraram, velho. Os caras foram lá e alteraram os 10 mandamentos. Então agora pode. Agora tá liberado. Tá bagunça. Vamos lá. Agora, outro ponto. Lembra que ele falou que ia mudar os tempos e a lei. A lei a gente já viu, a parte da lei. E que tempo é esse? Que tempo que foi mudado? Bom, olha só. Com a exclusão do segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, foi necessária uma manobra para que a lei não ficasse com 9. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram o 10º mandamento em 2. Assim, no catecismo romano, o 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, e o 10º é não cobiçar as coisas alheias. Então, como eles tiraram esse não fará imagem de escultura, eles pegaram lá os 10 mandamentos, e a última a gente tem que quebrar para poder continuar com 10 mandamentos. Ó, olha aqui, vamos pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tantã. Olha aqui, ó. Dentro dos 10 mandamentos da Igreja Católica. Ó, redação da minha Biblioteca Católica. Biblioteca Católica, site.com. Estou tirando de dentro do próprio catolicismo. Olha aqui, ó. Feito esse ano. E eles falam, quais são os 10 mandamentos? A verdadeira 10 mandamentos. Amar a Deus, não tomar o nome dele em vão, guardar domingos e festas, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Só que você vai lá em Êxodo, não é isso. Não tem isso não. Tudo errado. Entendeu? É. Então, voltando aqui, eles voltaram para os 10 mandamentos. Agora vamos falar dos tempos, né? Outra mudança que eles fizeram pelo papado envolve o 4º mandamento da lei de Deus. Gênesis informa que Deus criou o mundo em 6 dias e como memorial de sua criação, ele descansou no 7º. Está lá em Gênesis, né? Lê lá pra gente, Gênesis 2, 1 a 3. Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. Deus abençoou o 7º dia. Deus santificou porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Você lembra que quando a gente estudou, a gente falou que quando a Bíblia faz uma redundância, que ela quer fazer importância, né? Quanto O mais verso vezes 2, falar, né? o verso 2 e o verso 3 é a mesma coisa. Verdade. Havendo Deus acabado no 7º dia da obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizeram. Ou seja, ele está 2 vezes falando, cara, 7º dia é o sábado, 7º dia é o sábado.
2 vezes. Então, olha só. O primeiro anjo do Apocalipse, que traz o evangelho eterno para apresentar ao mundo, fala o quê? Sobre esse Deus que criou e descansou. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Ou seja, Deus criador, é o mesmo Deus, não é um outro Deus, não é um terceiro Deus, não é um quarto Deus, é o mesmo. O sábado é um memorial da criação. Deus mesmo falou aqui, né? Pega aí para mim Isaías 66, 22 e 23. 22 e 23. Cadê? Vamos lá. Isso. Porque, como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Dessa forma, vossa semente e vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um Shabá a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. Então, olha só, para vir adorar perante mim, né? Mais uma vez, Deus ali falando sobre sábado, importância para que é um dia especial, sim, né? Para se juntar com os seus filhos. Lê para mim lá Ezequiel 20, 12 e 20. Ezequiel 20, 12 e 20. Além disso, eu também lhes dei o meu Shabá, para ser um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Fiz o meu Shabá, o sábado, para que você saiba que eu sou o seu Senhor. E foi muito claro. Você leu o que? O 12 e o 20 ou só o 12? Eu sou o 12, vou ler o 20 agora. Isso. E santificai os meus Shabás, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai o sábado para que você saiba que eu sou o teu Deus. Certo? Certo? Olha só. Mais uma vez, Deus falando sobre isso. E será que Jesus cumpriu isso? Pega lá Lucas. Pega lá Lucas 4, 16 e 31. Teve duplo sentido, mas tudo bem. É. Lucas 4,16, né? Isso. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá e levantou-se para ler. Segundo o seu costume. Viu? Não era algo que Jesus fez uma vez. E tem gente que não fala, não, Jesus veio para abolir a lei. Mas ele fala da lei, ele só fala do sábado, né? Mas se ele veio para abolir a lei, por que ele ia na igreja no sábado? Estranho, Não né? tem nem sentido. Enfim. Mas vamos lá. Então, e ele mesmo deixou claro que essa lei não podia ser mudada, né? Mateus 5, 17 e 18. Termina aí pra gente. Mateus 5, 17, 18. Isso. Vou pegar ele aqui, peraí. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passarás da lei, até que tudo seja cumprido. Muito bem.
mais uma vez falando que não vai mudar a lei até que tudo seja cumprido, até que os dias se acabem, né? E mesmo depois da morte dele, os discípulos continuaram guardando o sábado, né? Lê para mim lá Atos 16, 13. No Shabá, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e, assentado-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Muito bem. Lê para mim aí Lucas 23, 54 a 56. E era o dia da preparação e ia começar o Shabá. E as mulheres que tinham vindo com ele a Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E elas retornando, prepararam especiarias e ungentes, e no dia do Shabá repousaram, conforme o mandamento. No dia repousaram conforme o mandamento. Ou seja, isso foi depois. O mandamento não tinha sido apagado, né? Então, olha só, a mudança do quarto mandamento operada pelo papado, mas como assim? O Papa alterou o quarto mandamento? Será que é isso mesmo? Vamos pegar aqui na internet? Então vamos lá. Ó, aqui, ó. Quando Constantino criou o domingo para descanso. 7 de março de 321, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Seria o Sunday, o dia do Deus Sol, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Essa divindade oficial do império nessa altura e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para esse dia. Que no venerável dia do Deus Sol, os magistrados e os que residem nas cidades descansem, que todas as oficinas sejam fechadas, porém nos campos os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para sementeadeiras ou plantação de vinhas. Esta é a ordem do imperador Constantino, destinou-se a regular o cotidiano das populações em todo o Império Romano, tentando uniformizar os hábitos de gestão de calendário entre dias de trabalho e o que é dia de descanso, no ciclo de semanal de 7 dias. Não foi por acaso que o dia decretado como descanso tenha sido domingo, porque era o dia do Deus Sol, Sol Invictus, que era uma divindade oficial da época. E aí, deixa eu ver aqui, que lá no Museu de Toronto que eu tava, eu tirei uma fotinha quando eu estava na parte de Roma. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Olha aqui, cabeça do Deus Sol, Império Romano. Sun God. Cara, é muito legal você ver a história na sua frente. Tá aqui, ó. E ele venerava o Deus Sol. E ele tinha se convertido mais ou menos ao cristianismo. Então o que, que ele fez? Ele falou o seguinte: vamos colocar, mas ele continuava pagão e ele tinha que ter continuidade com os povos germânicos, pagãos. Então ele fez o quê? Um meio termo ali. Falou, vamos deixar que é santo também do domingo. Ninguém trabalha no domingo. E aí o que, que aconteceu? Né? Ó, domingo é de fato o dia do sol, tanto que em inglês é Sunday, dia do sol, né? Sim. Aí, ó, mas Constantino não tinha se convertido ao cristianismo? A ideia que Constantino se converteu à religião cristã e a transformou na religião oficial do Império Romano está muito difundida, mas é incorreta. O que o imperador fez foi terminar o período das perseguições. Tanã,
que a gente tinha acabado de ver lá? Reconhecer a sua importância e a dimensão do cristianismo enquanto elevava a mesma categoria que as outras religiões e cultos. A certa altura, tornou-se realmente patrono e protetor dos cristãos. Parece ter se tornado cristão, mas cristão à moda romana. Ou seja, colocando o Deus cristão no meio do panteão do Deus Sol, da Rainha Lua, de Baco, de Apolo, e enfim, Zeus, né, que é grego, enfim, né? Das divindades imperiais, prestando-lhe culto, mas não rejeitando os demais. Ou seja, é isso mesmo, Deus e Yahvé é Deus, mas o Deus Sol também é, entendeu? Ra. E aí ele proclamou, Ra, lá do Egito, a proclamação do domingo, dia do sol, como dia de descanso. E aí, teoricamente, ele se converteu, virou cristão, e aí, o que acontece? Chega num momento que eles, né, os cristãos, o concílio de Laodiceia, fala que, olha, para a gente eliminar qualquer possibilidade com os judeus, a gente vai instituir que é o domingo. Olha só, vamos ler aqui, ó. A mudança do quarto mandamento operada pelo papado foi um processo lento e gradual. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a adoração no domingo em lugar do sábado, afirmando que ela tem o direito de efetuar tal mudança em celebração à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas em parte nenhuma da Bíblia ela menciona que por isso é que o domingo é que deveria ser observado como dia de descanso. Ele, Ah, ele, Oi, fala. Jesus foi tão fiel ao mandamento que ele ia até ressuscitar no domingo e ressuscitou, né, Léo? Pois é, para trabalhar, né? Foi o trabalho dele. Agora, olha só, aí, Léo, não é assim, não. Na igreja não fala que você tem que guardar um domingo. Tá bom, então vamos lá. De volta para aquele site direto do Vaticano, vaticano.va, arquivos, em português. Diz aqui, ó, vou até aumentar. O domingo, a realização do sábado. Tá aqui, ó. O dia da ressurreição é a nova criação. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação, o oitavo dia, a seguir ao sábado, significa nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Esse dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas. O dia do Senhor. O dia do Senhor lá que Deus falou que era o sábado, agora não é mais. É o dia da ressurreição de Cristo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico em que Jesus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressuscitou dos mortos. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente em cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. O domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus, porque o culto da lei preparava para o ministério de Cristo. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança. Já não guardam o sábado, mas o dia do Senhor, que é a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem. A celebração dominical do dia da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo em que se celebra o mistério pascal por tradição apostólica deve guardar-se em toda a igreja. Do mesmo modo, devem guardar-se os dias de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Epifânia, Ascensão e Santíssimo Corpo de Sangue de Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Imaculada Conceição, ou seja, a mesma coisa, tudo igual ao sábado. Esta prática da reunião da Assembleia Cristã dos princípios da Idade Apostólica. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. O Senhor deve, ao aproximar-se do Senhor e confessar os próprios pecados, arrepender-se deles na oração. Ou seja, falando que isso tinha que ser feito no domingo. Ué, mas a pessoa não podia fazer isso no sábado também?
Então, olha só, olha essa frase aqui, ó. A obrigação do domingo. Cara, eu estou tirando do site do catolicismo. Eu não estou inventando. O mandamento da igreja, olha só o que está escrito aqui, mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. Bom, tá aí, cara. Né? Tal como Deus repousou no sétimo dia depois de todo o trabalho, assim a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. Os domingos e outros dias festivos de preceito, os fiéis abstêm-se do trabalho e dos negócios que impeçam o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia ou devido repouso do espírito e do corpo. As necessidades aos familiares ou uma grande utilidade social constituem justificações legítimas em relação ao preceito de descanso no domingo. Mas aos fiéis estarão atentos que as legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida e à família e à saúde. Ou seja, se no passado o Papa tinha poder e eles disseram que o domingo é o dia de santo, se derem poder para o Papa de novo, para o papado de novo, o que ele vai fazer? É a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda nada. Não vai mudar Olha nada. só. Santificar os domingos e festas e guarda exige um esforço comum. Todo cristão deve evitar e impor a outros, sem necessidade, o que possa ser impedido de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esportes, restaurantes, obrigações sociais e públicas reclamam de algum trabalho no domingo, cada um fica com a responsabilidade de um tempo suficiente de descanso. Os fiéis estarão atentos, com moderação e caridade, para evitar excessos e violências originados, às vezes, nas diversões de massa. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos... O que está escrito aqui? Os poderes públicos devem preocupar-se em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga para com os seus empregados. Certo? Então, o que eles fizeram? Simples. Lá no concílio, né, depois que já estava, entre aspas, comum, lá no concílio de Laodiceia, eles foram lá, né, no cânon, e foram lá e alteraram, falaram assim, aqui, a partir de agora, olha aqui, ó, principais cânones. Quando a gente fala de cânone, é tipo decisões. Manter a ordem entre os bispos, cumprimento e comportamento modesto dos clérigos, abordagem regular dos hereges, dos judeus e dos pagãos, ou seja, ele juntava herege, judeu e pagão como se fosse uma coisa só. Reconfirmava a guarda do domingo e anamatizava a guarda do sábado. O que ele diz aqui? Quem guarda o sábado é pecador. É anátema. Tá aqui, ó. Se você quiser, você busca na internet também. Então, olha só. Quando a Bíblia falava que ele ia mudar os tempos e a lei, ele mudou a lei de Deus, porque ele pegou os 10 mandamentos e alterou para poder colocar o negócio das imagens, e alterou o tempo, porque era o dia de guarda era sábado, ele foi lá e mudou para domingo. Para manter diante de todos os católicos a devoção, olha aqui que interessante, no cânon 29, os cristãos não devem judaizar e estar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Porém, o dia do Senhor devem honrar especialmente, sendo cristãos, não deverão, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Se, contudo, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Para manter diante de todos os católicos a devoção que se deve ter para com o domingo, o Papa João Paulo II publicou em 31 de maio de 98 uma carta apostólica chamada Dies Domini, ou seja, Dia do Senhor. E ele escreveu,
aos cristãos assumirem como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição de Senhor. Aquilo que Deus realizou na criação e que fez pelo seu povo no Êxodo, encontrou na morte e ressurreição de Cristo o seu cumprimento. Embora este tenha sido uma expressão definitiva apenas na parousia, com vinda gloriosa de Cristo, nele se realiza plenamente o sentido espiritual do sábado. Do sábado, passa-se ao primeiro dia, depois do sábado. Do sétimo, passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se, assim, o dies Christi, ou seja, o dia de Cristo. Hoje, a santidade do domingo é a crença mais popular e compartilhada por católicos e muitos protestantes, ambos considerando o domingo como o dia de descanso do Senhor, em homenagem à ressurreição de Cristo, mesmo não havendo um único texto na Bíblia que fale que isso tinha que acontecer. E, por último, que eu falei que era para você guardar o porquê do tribunal lá, que eu falei que era importante, aquele versículo 25. Após o período de perseguição e supremacia papal, 1260 anos, Daniel viu uma cena de juízo em que foram postos uns tronos e o ancião de dia se sentou. Milhares o serviam e tudo mais, e milhões, enfim, o serviam diante dele. Em seguida, o tribunal sentou e foram abertos os livros. Esse julgamento iniciou-se após o período da supremacia papal, em 1798, e corresponde ao juízo pré-advento. Quando terminar esse juízo, o poder será tirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo. Isso culminará com a gloriosa vinda de Jesus. Tá, Léo, mas por que você falou para a gente ver, lembrar de que ia ser o Papa e o juízo e tudo mais, ia ter um tribunal? Porque quando o Papa foi pego, quando a queda do papado aconteceu, e o Papa foi preso lá em 1798, ele foi colocado em julgamento e compareceu perante um tribunal. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. A prisão do Papa foi uma consequência das guerras napoleônicas, Revolução Francesa, que desafiaram as autoridades da Igreja Católica. A prisão do Papa resultou na perda da autoridade temporal do papado, depois por mais de 130 anos. No mesmo ano, em 28 de novembro, o exército napolitano, invadiu a República Romana com o objetivo de restaurar a autoridade papal. A frota britânica Almirante Nelson apoiou o exército napolitano e após 6 dias eles entraram em Roma. Enfim. Mas qual que é o ponto principal aqui? Ele foi levado cativo. Olha aqui, ó. Ele foi levado cativo. E aqui tem toda a história aqui que fala sobre justamente quando ele foi eleito, as ações deles, os protestos, na Revolução Francesa, falando deles os cardeais, quando Napoleão depôs. Napoleão faz parte da história mundial prevista pela Bíblia. Porque foi ele lá que mandou prender o Papa e acabou com o poder papal. 1796, foram lá, entraram. 97, teve revolta. E finalmente, em fevereiro de 98, olha lá, exigiu do Papa a renúncia à sua autoridade. Ele se recusou e foi feito prisioneiro. Foi escoltado. Depois o corpo dele foi embalsamado. Enfim. E aí a gente volta lá para Daniel. Vamos voltar lá para Daniel. Daniel 7. Daniel 7, 25 e 26. Lê para mim aí. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo.
Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão seu domínio para o consumir e o destruir até o final. Tá bom. Será que resta mais dúvidas? Não, nenhuma que isso. Né? Então, assim, claro que o Papa por si só, veja bem, é importante a gente entender isso, que nós não estamos falando a gente está falando da pessoa do Papa, né? A gente não está falando da pessoa, a gente está falando do poder papal, né? E outra falha, a pessoa pode falar assim, mas calma aí, o Papa tem até hoje, sim. Em Apocalipse fala que ele seria ferido com uma ferida quase mortal, mas que depois ele seria dado de novo o poder pela besta. E que as pessoas iam ficar abismadas, porque ia voltar a ter aquele poder que ele tinha antes. Que coisa, não? É, Mas, mais uma vez, a Bíblia falando o que iria acontecer. Com exatidão de datas, 1260 anos, entre começo e fim. E quando a gente fala ali que e foram entregues os santos do Altíssimo e lhe perseguiram, não sei se você lembra, mas existe um período na história que se chama a Era Negra, né? Escura, onde existia um negócio chamado Inquisição, e todo mundo que não aceitava que o Papa era Deus, era o Filho de Deus, não aceitava a Igreja Romana, eles eram o quê? Mortos, queimados, assassinados, perseguidos. Teve um momento até que a própria Bíblia foi proibida de ser veiculada. E todos aqueles que queriam seguir a Deus e guardar o sábado, como você viu ali, era o quê? Não, esses caras são hereges. Ah, herege? Então vamos matar, vamos queimar. É igual bruxa. Entende? Então, assim, esse, esse estudo mostra pra gente, mais uma vez, que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele só quis deixar pra gente depois estudar, né? verdade. Alguma dúvida a mais, querido? Não, nenhuma. Então, beleza. Vamos fazer oração pra gente terminar? Bora. Você pode orar? Claro. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, santificado, honrado, Pai, e amado seja o teu nome, Senhor Pai. Deus, te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, de abrir a tua palavra. Te agradeço pelo teu Santo Espírito se fazer presente em nossa mente, nosso coração, Pai. Deus, eu não sei o que espera dessa semana, desse novo ano, mas eu tenho certeza que tu estará conosco, nos livrando de todo mal, abençoando a nossa família. Muito obrigado pela vida do Léo, pela vida de todos, pela vida de vossas famílias também, Pai. Amém, Te Pai. agradeço imensamente, Pai, por tudo. Te agradeço por tudo, Pai, pela oportunidade desse ano ter estar finalizando de forma maravilhosa, do Léo ter entrado Amém. na minha vida, Amém. e que sua vontade seja sempre feita, Pai, e Amém. permaneça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Valeu, querido. Maninho, obrigado, viu? Feliz ano novo aí. Você também, dá um abraço na família por mim. Manda sim. Valeu, abraço. Valeu, Léo, obrigado, abraço.